Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está entrando nessa live surpresa que eu estou fazendo. Eu comuniquei, né, que eu ia fazer. É uma live que eu quero muito compartilhar com vocês que vão entrar agora e que vão ver e assistir essa live depois, sobre a experiência que aconteceu na Gaia de Luz nesse final de semana, que foi o encontro da cura da alma feminina com do tratamento AFAT. Então, por causa disso, eu senti assim no meu coração um desejo de compartilhar, deixar gravado, deixar registrado. Por isso, uma minha motivação de fazer essa live hoje à noite. Não importa a quantidade de pessoas que vão estar aqui com a gente falando sobre isso. O que importa é que ela vai ficar gravada e que a gente vai deixar disponível lá aí no meu Instagram, para que outras pessoas possam estar assistindo e entendendo o que aconteceu esse final de semana na Gaia de Luz, com esse tratamento só para as mulheres, o tratamento AFAT, que vai acontecer de novo no próximo final de semana, visto que são poucas vagas, e eu pude observar nesse final de semana que passou, gente, que realmente o ideal são no máximo 10 pessoas. Porque é um trabalho individual, é um tratamento onde a espiritualidade atua individualmente com todo mundo e também no coletivo. Então não tem como ter muita gente. Por isso a gente resolveu abrir para o próximo final de semana 10 vagas e a princípio já tem 5 pessoas, o que significa que só tem mais 5 vagas para o próximo final de semana. E a minha motivação de estar aqui com vocês e deixar essa live gravada lá aqui no meu Instagram é justamente para que aquela pessoa que sente, já teve esse chamado de ir, perca o medo e vá tratar esse feminino que é o nosso feminino, gente. O tratamento nesse final de semana que passou foi uma coisa assim, inexplicável. Tanto que a Flávia, daqui a pouco ela vai estar entrando, não sei nem se ela já entrou porque eu estou sem óculos. Peraí, deixa eu pôr o meu óculos. Ela estava lá, fez o tratamento no final de semana passado e eu perguntei se ela toparia estar aqui com a gente para compartilhar um pouquinho, pelo menos, da experiência que foi lá, para que todo mundo possa perceber o que é que a gente está falando, né? Então a Flávia acabou de entrar, daqui a pouquinho eu vou convidar a Flávia para estar conversando com a gente. Mas eu estou explicando para vocês a minha motivação de estar aqui nesse horário falando com vocês. Duas. Primeiro, estar com vocês. Claro, gratidão pela presença de todo mundo. Muitos que estão aqui comigo agora vai estar comigo às 6 horas da manhã na nossa reflexão diária. Eu sei disso. E o outro motivo é que deixar gravada essa live para que outras pessoas durante amanhã, depois e depois possam ir entrando, vendo, assistindo e despertar aqui, né, a alma, o coração, para cuidar de si mesmo, independente do medo, independente de qualquer outra coisa, e poder superar os temas, os traumas, os abusos, ou lá o que seja da vida, para que a gente possa viver livre, gente. A vida é pequenininha, como a gente sempre fala, e a decisão de viver livre não está nas adversidades. A decisão de estar livre tem que partir das nossas ações, da nossa atitude, do nosso querer de verdade. Então é por esse motivo que eu estou aqui. Vou falar só um pouquinho e já vou chamar a Flávia. Esse final de semana foi o quarto encontro AFAT. AFAT significa os 4 elementos, né? Então ar, fogo, água, terra e éter. São os 4 elementos a princípio que conhecemos e que governa toda essa vibração e essa frequência do planeta Terra que está nesse estado de transição. Então, se a Terra está passando por um momento de transição, nós humanos, espécie humana, que vivemos na Terra, precisamos estar juntinho com ela nessa ascensão de consciência, de lucidez, sair da sombra, ir para a claridade, enxergar a nós mesmos nessa atividade chamada vida. Porém, pensa comigo, como eu consigo fazer isso se eu estou acorrentada?
se eu estou amarrada à dor, a sofrimento, a enganos, a ilusão, a medos que me impedem de me abrir para a vida, de me abrir, por exemplo, para relacionamento devido a tantos relacionamentos que eu tive, por exemplo, e que me trouxeram tanta dor. Como eu consigo, gente, me libertar dessas correntes que são tão fortes e tão poderosas, para que eu possa estar nessa passagem, dessa transição planetária, também nesse processo de ascensão? Pensa, isso é o Afate. O Afate é o movimento de todos os elementos, ar, terra, fogo, água e éter, todos esses elementos se movendo, limpando e curando através da conexão de dutos de limpeza direto do campo do sagrado, da espiritualidade, para cada uma individualmente. Como é que funciona? 4 afates, esse foi o quarto. Se eu disser para você que é assim, primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, eu estaria mentindo. Porque depende da egrégora que se forma, ou seja, depende do grupo de mulheres que se forma e chega na Gaia de Luz. O que vai acontecer é uma limpeza, é uma cura, é um desbloqueio. São cortes de correntes que nos amarram a coisas que a gente nem imagina, para que a gente viva livre, para que aquelas doenças repetitivas, sabe, não repitam mais. Para que aquelas escolhas que a gente repete, dando tiro no pé, não aconteça mais. Agora, o formato, ele sempre muda, agrega alguma coisa, acrescenta alguma coisa, muda alguma coisa, aumenta alguma coisa, dependendo, gente, do grupo que se forma. Cada grupo traz uma frequência e uma vibração de energia completamente diferente, que vai fornecer um magnetismo e uma necessidade de acolhimento e de tratamento diferente. A espiritualidade, ela não é engessada e nem tampouco inflexível, gente. Ao contrário, o campo espiritual, o campo do sagrado, ele é extremamente flexível à medida da necessidade. Isso é que é maravilhoso. Então esse encontro que a gente teve agora no final de semana passada, realmente foi único. Único, foi como todos eles são. Mas foi assim foi uma unidade completa, né? Onde o campo do sagrado uniu todas as 7 mulheres, na verdade o número sagrado, né? O número 7, e uma potência de cura, de libertação, tanto psíquica como física, foi liberada de uma maneira impressionante. É por isso que eu quero compartilhar com vocês isso. Por isso que eu estou aqui. Quem me conhece sabe que eu durmo muito cedo, porque eu acordo muito cedo. Mas eu não podia deixar passar, gente. Foi ontem. E não podia deixar para depois ou para depois. Tinha que ser hoje, segunda-feira, para que vocês pudessem ser movida dentro e dizer assim, chega, eu não vou mais adiar. Eu quero estar. Eu quero participar. Eu quero mudar. Chega. Chega de ficar com medo de ficar sozinha. Chega de escolher qualquer coisa para não ficar sozinha. Chega dessas mentiras que nos enganam e nos fazem sofrer para nada. Eu estou falando direto para você que é mulher. Chega, gente, chega. Não adianta de falar de empoderamento, de disso, daquilo. Como é que se empodera se a gente não consegue nem ser a gente mesmo, caramba? Vamos empoderar quem não somos? Não adianta nada, pessoal. Próximo final de semana ainda tem 5 vagas. 5 vagas para 5 mulheres que querem participar desse tratamento Afate, tratamento e cura feminina, através da consciência, da lucidez ligada ao campo do sagrado, ao campo espiritual, aos mentores espirituais que vão estar lá, como sempre estiveram, para nos auxiliar, nos fazer enxergar, nos trazer clareza e nos libertar, obviamente. Eu vou procurar aqui, gente, todo mundo sabe que eu não sou muito expert, né, em tecnologia. Eu estou caçando aqui a Flávia. Acredito que está aqui. Flávia, me faz uma gentileza. Pede para entrar, porque aí eu te convido. Eu aceito você, creio que seja isso. Se você estiver me ouvindo, pede para entrar, por favor,
porque eu não sei como faz. Eu realmente não sei como faz aqui sem que você peça. Então, se tu estiver me ouvindo, por favor. Aí, Flávia, é isso aí. Agora eu vou botar o V, ou é isso, aceitei. E agora dá certo, hein, gente? Eu eu fiz direito. Pedi, eu sei, e eu te aceitei, não aceitei. Aí, agora Opa! é a primeira vez que a Flávia faz uma live, é a primeira vez, primeira não, mas é uma das primeiras vezes que eu, ao invés de ser convidada, tive que aceitar, mas deu tudo certo. Boa noite, Flávia. Seja bem-vinda aqui à Boa nossa turma. noite, Renata. Obrigada pelo convite. E eu agradeço você ter aceitado, porque uma das coisas, pessoal, só para compartilhar aqui rapidinho, também a motivação, que a Flávia sabe disso. A Flávia só esteve na Gaia de Luz porque uma amiga dela, que me segue, ou segue a Gaia, não sei direito, viu passar a propaganda do Afat e disse: Eu quero ir. Então, por conta de eu ter visto essa importância do Instagram, eu falei: Ok, eu preciso fazer essa live. Foi assim, não foi? Conta um pouquinho como é que você chegou lá no tratamento, como é que foi para você. Conta pra gente, que eu Gente, creio que vai ser muito luz isso que você vai falar. foi realmente assim mágico, né? Diferenciado. Eu comentei com a Renata que no dia que a minha amiga Lu, que é uma amiga muito amada, muito amiga mesmo minha, no dia que ela me convidou, mais cedo, algumas horas antes, eu fiz uma meditação visualizando copas de árvore e passarinhos, né? Horas depois, a Lu me mandou uma mensagem convidando para ir para esse retiro. Eu li rapidamente, né? E pensei, bom, muito interessante, é exatamente a oportunidade que inconscientemente eu pedi mais cedo, né? Enfim, resolvi ir de uma hora para outra, ajustamos tudo e eu não li tudo que estava no link que a Lu me enviou, né, do Instagram. E eu fui perguntar para elas quando a gente já estava no carro, na metade do caminho, para saber exatamente o que ia acontecer, porque eu só li que era um retiro para cura do feminino, mas não li os detalhes, né? E quando elas me falaram, ué, você não leu? Eu falei, bom, eu li superficialmente, mas eu segui a minha intuição, né? Então, assim, uma das coisas também que conversamos lá no Retiro é sobre isso, né? Sobre a gente perceber no meio do nosso dia a dia, né, os sinais que o universo nos dá, as oportunidades, né? Porque nós pedimos uma série de soluções para a nossa vida. E o universo ele fica dando as oportunidades para a gente criar essas soluções, só que às vezes a gente está tão envolvida no nosso dia a dia, trabalho, enfim, que a gente não percebe. E quando vem a intuição, é aquela primeira vontade, assim, ah, eu quero ir. Então, assim, quando isso acontece, gente, vai. E foi o que aconteceu comigo. Pois é, você se colocou muito bem. A fala do céu, do sagrado conosco, é através da nossa alma. E o símbolo da nossa alma é o coração. E aí está o intuir. Então, aquele primeiro eu vou, ele é, quando é algo lícito e honesto e você está buscando, claro, ele vem do intuir, do sagrado. Só que depois vem o ego, né? E o ego ele vem assim, será? Ah, pera, mas então, mas tá sol, eu vou à praia primeiro. Ah, será não? E eu vou, aquela minha amiga me chamou. Esses serás todos que nos traz dúvida fragiliza a nosso contato com o sagrado, o nosso acreditar no nosso intuir. Isso realmente acontece, todo mundo que está assistindo aqui, quem vai assistir depois, que eu estava dizendo no início, né, que a proposta é deixar isso gravado para que as pessoas possam se alimentar disso e a fé e a confiança poder fazer romper com o ego, porque não é fácil. A gente sabe que temos as nossas resistências, né? Não é fácil. Não, e sempre acontecem situações que você, por exemplo, para você se ausentar um final de semana, você tem que reorganizar, né, tudo. E só que é aquela questão, né? Quanto que eu, nesse momento, né, eu posso falar de mim, obviamente, né? Conversando lá, eu até relatei um pouco que eu já venho nessa caminhada de
de me curar e me encontrar espiritualmente já há 6 anos. E quando a gente quando eu me proponho a isso, a me curar, a me conhecer, o universo, né, o todo, ele entende e começa a criar as oportunidades. Então, assim, nada acontece por acaso, pelo menos eu acredito nisso, né? As sincronicidades, a Lu vê o post do Gaia de Luz e aí lembrar de mim, me mandar mensagem e por acaso eu não estava com o cliente agendado, por acaso, claro que não é por acaso, né? Não estava com o cliente agendado esse final de semana, e aí o primeiro intuito foi, aí o ego veio realmente, peraí, mas será que é o momento? Será que eu não estava programada, né, para isso? Eu falei, quer saber, eu não vou pensar muito não, porque quando a gente começa a pensar demais, é quando a gente se para. Claro que assim, né, gente? Não é para sair fazendo, né, as loucuras da vida. Óbvio. Mas quando é algo que é em nosso benefício, e assim, tá, vamos supor, não queria fazer cura, mas eu ia para um lugar, eu fui para um lugar para ver a copa da árvore no céu e ouvir os pássaros. Perfeito. O retiro da cura foi um presente, porque eu não estava indo com aquele intuito. Olha isso, né? Incrível, né? Então, Você fez a incrível. meditação visualizando a copa da árvore, visualizando o céu e os pássaros. Tudo que mais tem na Gaia são araucárias gigantes, né, milenares, com o céu e passarinho cantando demais. Nós estamos na primavera, né? Então, esse presente que você pediu, você recebeu assim, ó, puf. E ainda por cima nem imaginava, porque essa é a parte interessante, nem É, imaginava bônus, o que você ia receber a mais. vários bônus, né? E no sábado, se eu não me engano, teve uma pausa, né, entre uma atividade e outra, e eu deitei num banquinho de madeira baixinho, deitei olhando para o céu. Adivinha qual é a imagem que eu vi? Exatamente a imagem da minha meditação. Então, assim, não tem como não acreditar na espiritualidade. Não tem como não acreditar que eu fui guiada para esse Amém. tratamento de cura. Aí, às vezes, as pessoas podem pensar assim: ah, mas eu não tenho nada para curar, gente. Tem. Você pode não saber, ok, mas você tem, né? E aí, quando a gente começa. Compartilha aquela história que você falou assim. Eu pensei que eu tivesse curada daquilo. Lembra que você compartilhou? Eu tenho algumas questões, né, pessoais, né, durante a vida, e como eu venho fazendo toda essa busca de autoconhecimento, né, eu já fiz vários, vamos dizer assim, tratamentos espirituais de certa forma, né, através de meditação, eu sempre busco isso na minha vida. Então, eu simplesmente achei que essa parte eu já tinha, vamos dizer assim, superado. Eu nem usaria a palavra curado porque eu achava que era uma questão de superar mesmo, de deixar para trás algumas coisas, né, que aconteceram, né, na trajetória de uma vida, né? Eu tenho 43 anos hoje e coisas acontecem, né, gente? Claro. É inevitável. Quer dizer, é evitável algumas coisas, outras não, mas enfim, aí é outro assunto que a gente pode aprofundar mais, né? Mas eu acho que não teria tempo aqui. Mas assim, a gente traz uma série de heranças emocionais, né? Cargas energéticas dos nossos antepassados, dos nossos descendentes, e isso reverbera na nossa vida, né? Então, assim, eu, como um ser espiritual encarnado, eu tenho. Isso é o que eu acredito, tá, gente? Não Acreditamos. Compartilhe com o acreditamos. mesmo acreditar. Eu, como um ser espiritual encarnado, eu tenho uma oportunidade de quebrar um padrão ancestral. Isso se eu estiver atenta e disposta a isso, porque eu posso passar a minha vida inteira vivendo ciclos que eu não gostaria, mas que eu tenho a oportunidade, caso eu escolha, de mudar isso, porque só eu posso mudar a minha realidade, né? Então, assim, tudo que acontece na minha vida é um resultado de uma frequência que eu emito, né? Então, assim, se E eu você posso achou que mudar você isso, estava já, já
superado tudo, né? Você tinha Superado pensava tudo, nisso. porque se hoje eu consigo manter uma vibração mais alta, no meu entendimento, através do conhecimento que eu tenho até aqui, né, que a gente está sempre buscando mais, para mim eu já tinha superado isso. E aí, chegando, né, no Gaia de Luz, e aí eu fui percebendo, né, o que era, porque eu não sabia absolutamente nada. E quando começaram as atividades, eu fui percebendo energeticamente, né, quanta coisa eu ainda precisava liberar, quanta coisa a gente ainda. E assim, detalhe, eu acho que isso tem a ver muito com a gente mesmo, porque às vezes a gente quer segurar o negócio, né? Verdade. E não quer soltar. Quer, mas não quer. Quer, mas fica segurando, né? Não solta. Fica naquela briga. E aí, quando eu fui para esse evento maravilhoso, eu realmente vi que era uma necessidade. Tudo tem a hora certa. Então, acho que eu fui para o lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Que bom. Inclusive, existem uma filosofia indiana dentro da religião indiana que fala sobre 4 pontos, e um dos pontos é esse que você falou. Primeiro, eu estava no lugar certo. Segundo, encontrei com quem tinha que encontrar. Estava do jeito que tinha que estar. E tudo que termina, termina. Então, a FAT, esse final de semana, eu estava dizendo para o pessoal, é o 4º encontro de tratamento de mulheres. Esse foi extremamente especial. Não que os outros não tenham sido, todos foram. Mas houve uma egrégora no campo astral, espiritual, muito consolidada, né? Todos ali já se conheciam há séculos e séculos e séculos. Então, exato. Então estava aquela coisa muito consolidada. O que facilitou e muito todos os trabalhos que foram feitos lá, trabalhos de limpeza, trabalhos de cura, trabalho de realmente cortar as correntes que poderiam estar não só psiquicamente, não só fisicamente, mas como principalmente espiritualmente, amarrando, acorrentando aquelas mulheres que lá estavam, né? E a gente pôde ver um trabalho que o rosto das pessoas depois ficou diferente. Quando a gente dançou, né, gente, porque tem até dança. Aquele momento daquela confraternização no final, onde dançamos para as energias femininas do mundo, do planeta, do cosmos, do universo, para as grandes Iabás, as grandes mães geradoras. Que experiência, hein? Foi maravilhoso. Eu fiquei extremamente emocionada. Eu até comentei com a Lu, com a Tati e com a Verônica, né? Que realmente eu cheguei a ficar emocionada, porque a força energética foi fortíssima. Fortíssima. Só Não quem dá nem para viveu. falar direito, né? Não dá, não dá. Então, assim, foi extremamente especial, né? Eu acho que, com toda certeza, todas as mulheres que estavam ali, nós tínhamos, com certeza, muitas coisas em comum, né, Verdade. para serem curadas, quebradas e largadas, né, a gente soltar mesmo. E esse trabalho, por exemplo, hoje eu acordei como se eu ainda tivesse no retiro, Não, energeticamente falando. não parecia, Flávia, que a gente ficou, em vez de no final de semana, um tempão. Parecia, gente, Sensação, a gente falou isso. não, não é possível que foram 2 dias, não é possível. É Até verdade. pelo trabalho que foi feito, né? Principalmente no domingo, né? Que foi só uma parte do dia. Pareciam que foram horas e não foram tantas horas assim. E todas estavam muito dispostas, isso que eu também percebi, né? Todas as mulheres estavam dispostas a deixar o que precisam deixar, né? E Exatamente. assim, a experiência. Então, assim, mulheres, não evitem de se curar, né? Seja lá o que for, não importa o que seja, porque existem milhões de padrões que a gente. Na verdade, tem muitas mulheres que nem perceberam ainda os padrões delas, né? É Só verdade. quando a gente começa a se olhar,
começa a observar certas repetições, e isso não tô falando só na vida amorosa, né? É verdade. Porque as mulheres pensam muito sobre isso, né? Ai, eu só encontro pessoas assim, assim, assado, que não é só sobre isso, gente. Isso também é uma questão. Mas questões profissionais, questões familiares, questões sociais, né? De como também a mulher lida com ela mesma, né? O seu corpo, a sua aparência, né? Isso tudo tem a ver com o nosso padrão vibracional. E se não está bom, alguma coisa tem. Então, o que que não está bom na sua vida? Vamos pensar assim. Ah, uma pergunta que a Renata me fez, eu adorei. Em que você está em recuperação na sua vida? Eu não vou falar minha resposta, tá? Eu acho que isso é muito particular. Mas essa é a pergunta para você saber assim, eu deveria fazer, ou a Paty. Pergunte-se então, quais são as matérias que você está em recuperação agora? Foi. E aí Deixa eu você vai explicar para saber se você precisa de uma cura. Eu estava conversando com a Flávia assim, é como se estivéssemos na escola. Todos os dias nós recebemos exercícios pedagógicos para fazer, de matemática, de português, de história, geografia, e a gente vai lá respondendo às adversidades da vida. Às vezes a gente leva zero na prova, tudo se repete. E aí foi aí que eu falei, pensa aí, em que você tem sido reprovada constantemente, está em recuperação, ou levou zero na prova? Qual a área da sua vida? A sua área pessoal? Sua área de qualidade de vida? Sua área de relacionamento? Sua área profissional? O que mais te incomoda? É aí que tu precisa acender a luz para buscar a cura. Isso é o AFAT, sem dúvida nenhuma. Sem encontrar que essa união, quem foi que disse, hein? Da energia feminina que se une ali em uma proposta verdadeira de mudança, de alterar o percurso da história da vida, é como uma bomba, parece É uma. poderosíssimo. Sabe? Poderosíssimo, é isso mesmo. Eu lembro desse comentário, e realmente a força que nós criamos nesse final de semana, sem falar que assim, gente, o espaço, a Gaia de Luz, energeticamente, eu sou uma pessoa que eu tenho uma sensibilidade para energia. Mesmo quem não tem, eu tenho certeza absoluta que quando colocar os pés lá, já vai sair transformado. Não tem como não sair. Só pelo ambiente que é, né? A quantidade de natureza. E assim, é energético. É energético. Tudo é energia, gente. Não tem como fugir disso, né? Tudo é Flávia, eu queria energia. te fazer uma pergunta. Como é que foi para você passar dentro do labirinto terapêutico? Ah, Compartilha um pouco, porque faz parte, né, do tratamento AFAT, você caminhar dentro do labirinto terapêutico. É onde você deixa lá para trás, né, tudo que é estresse e é. começa a entender o caminho da vida. Compartilha um pouco com o pessoal. Gente, essa experiência, eu sinceramente, para mim, foi assim um ponto alto. Sim, foi um divisor de águas, porque foi uma representação, né? E quando a gente representa fisicamente algo, aquilo fica dentro da gente com mais, sabe, força. É diferente do que você só falar palavras, sabe? Você falou, você pensou, intencionou e agiu, né? Então a gente. E esse momento, para mim, foi também outro extremamente emocionante, porque como eu tinha um entendimento sobre. E tudo assim muda, né? Porque a gente começa a ver as coisas de uma outra maneira. Então, assim, só agregou positivamente, né? As coisas que eu já entendia e outras me fez olhar de forma diferente, né? Então, quando a Renata deu a explicação do labirinto, e eu comecei, ela me chamou, eu fui a segunda a entrar no labirinto. Eu fui depois da minha amiga Lu, ela foi a primeira, eu fui a segunda. E eu intencionei deixar tudo que eu já percorri, né? Ou seja, a minha vida até aquele momento de entrar naquele labirinto.
eu agradeci por toda a caminhada que eu fiz até aqui, né? E que eu estava escolhendo intencionalmente fazer uma caminhada diferente, claro, para melhor, né? Ou seja, agradecer tudo que eu já fiz na minha vida, todos os caminhos que eu já escolhi, certos ou não. E naquele momento, quando eu fui caminhando no labirinto, ela deu uma explicação pra gente, né? E pra gente chegar no centro do labirinto, a gente tinha que fazer várias voltinhas e a gente chegava bem pertinho. Posso falar isso tudo? Posso falar? Pode, para a pessoa Pode. entender. O labirinto é É, bem grande, tá, gente? Então, ele é bem o grande. foco é chegar ao meio e sentar. Então, a preparação é quando você tira o sapato e deixa todo o velho, o estresse, a pressa para trás. E você começa a Isso. caminhar. Essa caminhada chama-se iluminação, aonde eu vou iluminando a minha cabeça. Então, quando você pensa que chegou, você volta. Vai, compartilhe agora essa sensação qual é. Isso. E aí, quando eu comecei a caminhada, tinham várias voltinhas, que é um labirinto mesmo, né? E às vezes eu chegava bem pertinho do centro, mas aí eu era obrigada a seguir um caminho, porque tinha uma voltinha, né? E durante aquele trajeto, me veio assim, para mim, né, na minha realidade, né, o que eram aquelas voltinhas. E aí eu percebi que aquelas voltinhas eram as escolhas que eu tinha feito. Então vamos supor, eu tenho um objetivo, que é chegar na florzinha que está no centro do labirinto. Então eu começo uma caminhada que o objetivo é chegar lá. Só que muitas vezes nós fazemos escolhas que não são, vamos dizer assim, que não facilitam que eu chegue mais rápido no centro. Então eu tenho que dar uma outra volta, fazer um caminho maior, vamos botar assim, para chegar naquele objetivo. Mas pode ser que eu ainda escolha de uma maneira que não me faça chegar nesse ponto mais rápido. E aí eu vou dando voltas e voltas e voltas. Isso não quer dizer que eu não vai chegar, eu vou chegar. Mas se eu já tiver, vamos dizer assim, uma consciência, uma clareza maior de quais são as melhores escolhas para mim, eu darei menos voltas, ou seja, eu vou encurtar esse caminho. Então, quando nós estamos ali dentro do labirinto caminhando, isso fica tão claro. E aí você sente até um alívio assim, né? Você fica, nossa, isso tudo bem, fazer escolhas ainda que não são as melhores faz parte do meu aprendizado. Então, assim, também não há culpa em relação a isso. Mas quanto mais você se conhece, melhores escolhas você pode fazer para você. E aí os objetivos, eles são alcançados com mais velocidade e mais qualidade, né? Aí é um exercício da nossa vida, né? De todos os dias que a gente acorda. O que a gente está escolhendo, né? E aí, hoje eu pensei no labirinto, sabia, Renata? Eu pensei no Acredito, labirinto isso hoje. fica, aquilo que você falou é verdade. Nós recebemos muitas informações, mas quando ela vem através de parábolas, através de histórias, Jesus, né? Jesus falou muito em parábolas porque a gente Uhum. registra melhor. Quando ela vem através de atitudes, como caminhar naquele labirinto enorme e conseguir sentir os caminhos da vida, né? Então fica muito registrado. Então é lógico, e eu fico feliz de saber, que ao despertar no dia seguinte, veio na tua cabeça mais um dia de caminhada na vida, mais Mais um um dia dia. nesse labirinto, né? Que eu posso escolher melhor agora. Aí você deu um exemplo muito interessante que você disse, cheguei na florzinha. Aí você falou assim, mas eu lembrei que eu tinha que sair, tinha que passar tudo de novo. Foi exatamente isso. Quando eu cheguei na florzinha, aí eu sentei na florzinha, e aí a minha sensação foi assim de agradecer, né, por eu ter feito a caminhada e atingido o meu objetivo, né? E durante esse trajeto também, até chegar à florzinha, né, eu também comecei a intuir algumas coisas, intuir não, vamos dizer assim, pedir de uma certa forma, né, que eu ativasse a minha bússola interior, porque é uma das coisas que a gente não utiliza
é justamente porque nós somos amparados e guiados espiritualmente. Nós temos uma equipe espiritual, né? Fico brincando com uma amiga que é mó galerão, assim, torcendo pra gente fazer a escolha certa, né? Vai, é aquele ali, é pra lá, e a gente não tá atento, e aí escolhe diferente. Não é errado, escolhe diferente. Escolhe E aí mal, escolhe mal. é, escolhe mal. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu quero ativar a minha bússola interior para eu saber qual é a melhor direção, porque a gente sabe, só que a gente não está atento. É E aí verdade. cheguei na florzinha, sentei, meditei, agradeci por isso, porque eu tive esse insight na hora, né? E quando a Renata falou, bom, ó, hora de sair da florzinha, eu falei, caramba, eu vou ter que voltar o labirinto todo de novo. Mas aí eu pensei, não é voltar, porque a gente não volta para o mesmo lugar nunca. Nunca, Depois que a porque não gente tem somos uma a mesma caminhada, pessoa. Não somos a nunca, mesma pessoa, então não voltamos nunca, é isso. nunca. Aí eu pensei, eu vou, na verdade, a volta do labirinto é o caminho para o próximo objetivo, para a próxima florzinha. Exatamente. Porque todas as vezes, o que eu acredito é isso, o ser humano ele está sempre buscando algo. Não existe assim, ah, eu quero só esse copo de água aqui, consegui o copo de água, não quero mais nada na minha vida. Isso não existe, senão a gente não tem motivação de caminhar um labirinto, que é a vida, né? Fazendo uma analogia, né? E Então, as florzinhas são os objetivos que nós temos. olha o que a Flávia disse, né? Que ela chegou lá, porque é tipo um trevo no meio, né? Desse labirinto enorme. Então, quando chega nesse trevo, que passou por todo o processo de equilíbrio, né? De iluminação, aí ali você vai se esvaziar daquilo que já passou para abrir espaço no teu mental, no teu pensamento, para o novo que está por vir. Então, quando você levanta e sai do labirinto, você sai renovada para o novo. Você abriu espaço no teu pensamento. Então, novos caminhos? Claro, gente. Tem algum desencarnado aqui? Bom, pode até ser que tenha. Mas no caso específico, todos nós somos seres humanos ainda. Então, claro que a caminhada, o caminho é o que faz a vida. Então, vamos ter outros caminhos, mas só que a gente deu espaço. Abrimos espaço para o novo. É uma meditação caminhando, né? Caminhamos, entendemos, intuímos, lemos os nossos insights, refletimos, agradecemos e voltamos à caminhada, à jornada, só que com a cabeça, né, a mente cheia de espaços novos para o novo caminho poder ser novo de verdade. É exatamente isso. E você, Flávio, eu vou compartilhar uma coisa com você e com todo mundo. Você não imagina a felicidade que meu coração fica de ver quanto conhecimento, quanto aprendizado, quanta coisa que você pôde unir com o que você já tinha, com certeza tinha, e pôde fazer ficar ainda um pouco maior, sabe? E está Sim, registrado na sua cabeça. Isso é o Alfate, isso é a Gaia de Luz, essa é a minha missão. Simples, pequena, não tem uma missão enorme, é uma missão pequena. De alguma maneira eu desejo poder agregar um pouquinho que seja alguma coisa na vida de alguém que está buscando. Um pouquinho. E eu convido a vocês todos, que vocês também possam ter esse desejo. O desejo de querer agregar na vida de alguém um pouquinho só de nutrição, de verdade, de amor, de compaixão, um pouquinho, só um pouquinho. Se a gente tiver essa vontade, gente, a gente forma um exército de luz tão gigante que não tem sombra que suporte tamanho holofote. Igual isso aqui, ó, tá vendo? Se eu colocar assim, ó, você nem me enxerga, só enxerga a luz, tá vendo? Então, você imagina, gente, se nós tivéssemos, vou voltar de novo com a luz, tá? Fôssemos um fractal disso aqui, a única coisa que enxergaríamos em todo o planeta Terra, se cada um de nós fosse um fractalzinho dessa luz, seria
luz. Só. Não existiria mais sombra? Não, não existiria. E isso é o que o grande mestre, o grande espírito quer de nós. Tem uma frase de Jesus que eu gosto muito que ele diz: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Será que a gente entende o que é vida em abundância? Com certeza não é uma conta bancária abundante. Pode ser também, tem problema nenhum. Desde que a nossa alma, o nosso coração esteja abundante de felicidade e de enxergar a vida bela e ser feliz em viver. Parece que é difícil, mas não é não. Então, Ser assim, feliz eu não no quero... labirinto, né? É, exatamente, né? O labirinto da vida, por isso que tem uma frase, inclusive está lá na placa do labirinto, né? A vida é feita de caminhos, não de chegadas. Por que que é não de chegadas? Porque a gente não vai chegar nunca. A finitude se dá quando a matéria desaparece e a gente volta a ser só o campo espiritual. Aí é a finitude. Então, na Terra, a finitude não se chega enquanto corpo a gente tiver. Mas os caminhos, esses sim faz parte. Isso é vida, a soma dos caminhos. Eu não quero me demorar muito, porque eu reconheço que a Flávia deve estar cansada de trabalho, as pessoas estão aqui também. Se vocês tiverem alguma pergunta, faça a pergunta, e se eu puder, eu respondo. E se a pergunta for para a Flávia, eu encaminho para ela. Mas isso para dizer para vocês, mulheres, eu infelizmente, por enquanto, não tenho a Fátima masculina. Pode ser que a espiritualidade abra, mas por enquanto é só a Fátima, é só feminina. No próximo final de semana, nós vamos ter a FAT de novo, porque é um grupo bem pequenininho. Eu reparei claramente, tenho reparado, é o quarto encontro, sabe, Flávia, que não dá para ser mais que 10 pessoas. É Sim, individual o trabalho. É em grupo, mas ao mesmo tempo individual. Não é verdade assim que funciona? é verdade, sim. E assim, todas as mulheres receberam assim muita atenção, é um acolhimento, né? Uma não é somente práticas, né? Existe um acolhimento e assim, a interação das mulheres, né? Como a gente até comentou, foram mulheres completamente diferentes uma da outra. Né? Inclusive Inclusive, as meninas, idiomas né, que nós somos diferentes, super amigas, mas somos muito diferentes, né, uma das outras. idioma E diferente, país diferente. idioma, país, então assim, foi uma experiência riquíssima, porque a troca, né, troca de vivências. E isso agrega, né, a nossa realidade. A gente começa a perceber outras coisas até, né? Que é aquilo que eu falei no início. Muitas vezes a maior parte das pessoas acham que não precisam olhar para isso, né? Olhar para coisas que aconteceram. É agradável, gente? Óbvio que não é. Mas isso pode mudar a sua caminhada no labirinto. Então, Exato. pode ser uma caminhada mais agradável, mais leve, com uma paisagem mais bonita. Você pode alcançar os seus objetivos com mais leveza, mais facilidade. E isso só depende da gente, de mim. Não há cura fora, só há cura dentro. Só eu posso me curar, né? Quando eu permito participar, aprender, estudar, olhar, me acolher, né? E dessa forma a gente transforma não só a nossa vida, a gente transforma outras vidas, né? Porque quando nós nos tornamos um instrumento, né? Que aí a espiritualidade pode mostrar para as pessoas, olha, você também pode, né? Mudar o que você quiser na sua vida. Aí a gente tem Exatamente. que perguntar, o que que você quer mudar na sua vida? A Silvana, não sei se você consegue ver, mas a Silvana acabou de dizer: eu quero e vou. Então venha, entre em Vai, contato com a gente. Silvana. E não escuta o ego que vai dizer será? Fala para ele, cala a boca. Eu já decidi, não tem será, não. Cala a boca. Gente, presta atenção, porque duas coisas, as meninas, na hora, no final, né, onde a gente foi compartilhar e trazer, duas coisas foram muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês antes da gente encerrar.
Uma das coisas que disseram foi que não sabiam o que que estavam o que estava esperando por elas, né? Porque tem uma explicação do que é a FAT, mas uma leu e sentiu até medo, porque falava de quebra de abusos, quebra de não sei o quê. Lembra disso, Flávia? Que é uma pessoa. Não, lembro, E lembro. ainda assim, aí todas as meninas disseram assim: eu vim porque eu confio. Ela disse, porque eu confio na Lu. Foi. E a outra disse: eu vim porque eu confio nela. Então, e essa parte foi interessante. Ou seja, as pessoas foram porque internamente tinham que ir, igual a Silvana acabou de falar. E chegando lá, aí sim, descobrir o grande presente. Antes que você responda, Exatamente. guarda a pergunta que eu vou fazer agora. Você consegue hoje explicar o que é o AFAT? Fica quieta. Que agora eu quero falar a cara dela. Eu quero para você, porque é difícil. Agora eu quero falar só a outra coisa que uma outra mulher disse assim: hoje o que a gente vê, inclusive na área profissional, são mulheres querendo destruir outras mulheres, mulheres competindo com outras mulheres o tempo inteiro. Enquanto que aqui, disse essa mulher, não. A gente não sentiu vergonha de falar nada, de compartilhar nada, de ser verdadeira, de ser a gente mesmo, demonstrar os nossos medos, porque aqui todas as mulheres naquele espaço não estavam competindo com ninguém. Não tinha esse propósito. Tinha o propósito de unidade de verdade, que todas pudessem crescer. Então, esses dois pontos, para mim, no meu coração, foi dois pontos na partilha ali, né, quando a gente estava partilhando o final, que foi de suma importância. E agora, como a Flávia fez o AFAT, eu acredito que agora ela possa explicar o que é a AFAT. É possível? Eita, sinceramente, não é possível. É uma experiência única e é tão individual e interna, porque eu tenho certeza que para cada mulher que estava lá foi diferente, intenso, como foi para mim, porém diferente, porque só quem viveu sabe. Eu até fiz um post lá no meu Instagram falando sobre isso. Só quem viveu sabe. Tanto que eu ainda estou reverberando na energia, né? Porque a energia não sai de você, né? Não sai. E é assim, explicar é impossível. Eu posso dizer que é algo que vai transformar você de alguma forma. Não tem como passar por uma experiência de tamanha intensidade, de vibração. Gente, a vibração era clara ali para mim, claríssima, né? Não tem como a gente passar por uma experiência com uma vibração elevada e não ter uma transformação. Então, assim, por mais que a pessoa não perceba nada, ela vai sair com a frequência mais elevada, no mínimo. No mínimo. Mas assim, é impossível não sair de lá transformada. Porque uma das coisas também que eu venho praticando ou buscando praticar é essa questão que a Renata acabou de falar, né? Que as mulheres ali estavam se apoiando, né? Que não é uma coisa comum hoje, é muito comum, né? Claro que entre amigas e tal mas assim, no meio de trabalho, nem sempre, né? Enfim, na sociedade como um todo. E nós fizemos isso por nós e praticar a vulnerabilidade, né? Porque a gente viramos pedras, né? Para suportar competição no trabalho, né? Que somos essa palavra, né? De empoderada, que eu não sou nem muito fã dessa palavra, né? Eu gosto de dizer que eu sou independente, né? Mas empoderada, né? Todos são. Todo mundo tem poder, né? Não são só as mulheres. E assim, eu venho praticando um pouco a vulnerabilidade, porque eu sou uma mulher feminina. Eu fui para um retiro feminino, para curar o feminino. Então, assim, eu me senti em casa, né? E quanto mais, assim, a mulher buscar a sua feminilidade, né? Buscar certa vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é você ser frágil, não é isso. É você dar permissão. A mulher ela é nutrição, né? A mulher é acolhimento.
E muitas vezes a mulher ela sai desse papel porque ela tem que fazer, tem que agir, tem que bater. E aí pronto, ela deixou de ser mulher, ela virou uma outra coisa, né? Então, encontrar esse equilíbrio fazendo parte de um retiro é uma das opções para a gente voltar a se conectar com esse lado, né? E esse retiro e as atividades, elas fazem a gente parar para pensar. Que a gente não para na correria. Eu fui para um lugar que eu tentei ficar fora do celular, né? Dei uma mini trabalhada ali, uma hora, mas tentei. Teve hora que eu deixei o celular totalmente desligado, deixava no quarto para a gente ficar ali, ó, na natureza, com as mulheres, com a Renata. E assim, gente, foi incrível. Foi maravilhoso. Eu recomendo de verdade, porque eu sinceramente faria novamente, porque eu tenho certeza que seria diferente, Sim. né? Porque nenhum vai ser igual ao outro, eu imagino, Mas assim, principalmente. foi bom você falar uma coisa. Ela disse assim: eu faria novamente. Claro que você pode fazer quantas vezes você quiser e sentir no coração necessidade. Uhum, Porém, todo mundo recebe uma bolsinha. Dentro dessa bolsinha tem a grande magia. Ah lá. Tem a grande magia do Afat, né? Ali dentro tem tudo aquilo que foi registrado, foi feito e que você pode fazer para que você possa se limpar, você com você mesmo. Olha que coisa, né? Então, vai aprender, vai ter sempre acesso às meditações, vai aprender as orações e vai aprender como funciona lidar com essa limpeza, essa desconexão que temos que fazer vez ou outra, com aquilo que às vezes a gente, infelizmente, como você disse, não escolhendo bem, por mais escolhas, a gente acaba dizendo sim aonde deveria ter dito não. Por exemplo, ou a gente deveria ter dito sim e dizemos não e sentimos culpa. Tanta bagunça na cabeça. E olha que coisa boa. Essa bolsinha, ela é uma bolsinha de magia, vamos imaginar assim, né? A magia feminina, a sua magia. E aí você vai conseguir praticar a seu favor, para limpar você, para te trazer o equilíbrio, para te botar no centro. Isso é a FAT, gente, trazer independência ao feminino. Independência não é uma independência do outro, não, é uma independência das ilusões. É ser independente, não ser mais vulnerável às ilusões. É ser independente na consciência, ter lucidez. Essa é a verdadeira independência. Ser lúcida. Serve para os homens também, né? Novas sinapses neurais, enxergar as oportunidades e não só a lamentação daquilo que não tem. Desenvolver virtude. Isso é liberdade, gente. Pessoal, liberdade também é ter disciplina com o cuidado com você. Cuidado só com o corpo? Não. Cuidado com o que você escolhe, cuidado onde você se envolve, em que vibrações e frequências você está escolhendo. Isso significa lucidez. Então, assim, eu vou me despedir agora e vou deixar que a Flávia se despeça para finalizar a nossa live. Se você tiver alguma pergunta, quiser ir para o Afat esse final de semana agora, fala comigo pelo meu Instagram, né? Não sei como é que fala direito, porque eu sou péssima na tecnologia. Entra no site do Viva Gaia de Luz, lá tem todas as informações. Mas quando você lê, gente, a explicação do Afat, é porque eu tinha que explicar de alguma maneira. Mas você está vendo? A Flávia veio de lá da Gaia de Luz do Afat ontem. Ela mesma não consegue traduzir em né? palavras tudo o que ela viveu lá. Então, como é que eu vou conseguir traduzir em palavras e escrever? É humanamente impossível. Sabe por quê? Porque o Afat não é humano só. Eu sou humana, mas eu sou só um canal. Eu sou só um veículo. Mas tudo que é dado lá vem do campo do alto, do campo do sagrado. Por isso que é difícil da gente falar e da gente explicar, né? Muito difícil. Uhum. Então, gratidão a todas vocês que estão aqui, a todos vocês, todo mundo que vai assistir isso depois, todo mundo. Eu espero que vocês possam vir para a Gaia de Luz, vençam as resistências internas e cuidem de você. Venha para a Gaia para ser cuidada na Gaia de Luz e poder dessa maneira se libertar
de tantas coisas, gente, que já é lixo há muito tempo e que está impedindo de vocês viverem. Tenham todos uma excelente noite, gratidão. E quem vai estar comigo amanhã, às 6 da manhã, na nossa live de reflexão filosófica da vida, às 6 da manhã, sejam todos bem-vindos. E agora eu deixo com você a palavra para finalizar a nossa live de hoje. Um beijo no teu coração também, Flávia. Gratidão pela presença, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Renata. Agradeço pelo convite dessa live. Foi um prazer falar da minha experiência, que realmente já foi muito transformadora, né? E eu vou perceber ainda mais no decorrer do meu labirinto, né? E, assim, recomendo para que as mulheres se escolham, né? Em primeiro lugar, né? E se escolher é se cuidar. E quando a gente consegue escolher cuidar do nosso lado espiritual, independente de religião, porque não é essa a questão. A espiritualidade ela é única. Então, quando a gente escolhe nos cuidar, nos amar, quando a gente começa a realmente a fazer a transformação na nossa vida. E todo mundo pode fazer isso. É só escolher, né? Então, assim, aconselho mesmo, recomendo fortemente, porque é transformador, né? Então, muito obrigada. Eu agradeço pelo retiro também. Obrigada, Lu. Obrigada, Tati, que me chamaram para esse momento de contato com a minha espiritualidade tão profundo. Então, para mim, foi maravilhoso. Obrigada, gente. Adorei. Beijo, gente. Fiquem com Deus, uma excelente noite para todo mundo e até amanhã de manhã. Fica com Deus, Flávia. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, Renata. Tchau, tchau. Tchau.